Temos agora o exercício seguinte, dividido em duas partes. A linha A, determinar o plano tangente ao elipsoide, cuja equação vem dada aqui, x² sobre 4 mais y² sobre 9 mais g² sobre 25 igual a 1. No ponto xyz igual a 1, z de 1, em que este z de 1 significa que substituímos o x por 1 aqui, o y por 1 aqui, e o z de 1 é o que este z der para a equação bater certa. Portanto, estamos a determinar ou a referir um ponto sobre o nosso elipsoide, sendo z de 1 positivo. Ora, vamos começar. Esta é a nossa linha A, pronto. E nós vamos começar por ver o gráfico deste elipsoide. E ele está mostrado aqui nesta página. Repara que a equação dele está aqui. Ela envolve as variáveis x, y e z, portanto, normalmente equações deste tipo representam superfícies. E ele tem esta forma, é uma forma, podemos dizer, de uma bola de rugby. E vamos agora fazer aqui alguma experimentação com esta fórmula para tentar justificar aquilo que a gente aqui vê. Então, se nesta equação do elipsoide fizermos o y igual a 0, portanto, se eliminarmos este termo, ficando só com estes dois, a equação que aqui fica é a de uma elipse. E essa elipse podes observá-la aqui. Podes ver que temos aqui o eixo dos z's, aqui o eixo dos x, com orientação para este lado. Normalmente temos o eixo do x orientado para aqui, mas este plotter gráfico põe o eixo para o outro lado, tanto se nos dá. Aqui temos mais 2, aqui temos menos 2, nada mais muda. Mas o que é o facto é que isto é a equação de uma elipse, e se tu vieres aqui a esta figura, o eixo dos y é o eixo vermelho. Quando o y vale 0, estamos sobre esta linha, e se andarmos sobre esta linha, vemos a elipse vermelha, que é o eixo dos y é o eixo verde, está aqui marcado, está bem? Se fizermos y igual a 0 e variando o x, estás a ver aqui o x, andamos sobre esta linha e vemos a elipse a verde, que é o contorno que aqui está. O x varia de mais 2 a menos 2 e o z varia de mais 5 a menos 5. Aqui o polo sul aparece cortado. Se fizermos agora na nossa equação o y igual a 0, vamos repor aqui y² sobre 9. Se fizermos agora, dizia eu, o x igual a 0, anulas este termo que aqui está e, portanto, fica uma elipse em y e z. Portanto, na nossa figura, fazendo o x igual a 0, o x é este eixo, x igual a 0, variando apenas o y, estamos a ver a elipse a vermelho, e, portanto, é essa que aqui está. O y varia de mais 3 a menos 3, é o que obtens aqui. Este mais 3 que aqui vemos é a raiz deste 9 que aqui está. E o 5 para o z é a raiz do 25, tal como o 2 para o x é a raiz positiva do 4. Portanto, obtemos esta elipse aqui e, finalmente, se fizermos o z0 na nossa equação, ficamos com a equação de uma elipse no plano xy. Podes rever noutro vídeo na nossa página a equação da elipse. Ela vai nos ser útil ao longo do nosso curso. E, nesse caso, fazendo o z0, como podes ver aqui, o eixo dos z's é este. Fazendo z0, ficamos no nosso plano xy, e variando x e y, obtemos a elipse aqui desenhada a preto. O y varia de menos 3 a mais 3 e o x
de mais 2 a menos 2. Saliento de que esta equação representa os pontos sobre a capa desta bola, se quisermos falar nesta forma assim, e não pontos no interior dela. Então, o que é que nós queremos fazer com isto? Na nossa linha A é determinar o plano tangente ao elipsoide no ponto desse elipsoide em que o x é 1 e o y 1. Ora, nós começamos por tomar a equação do elipsoide que vimos há pouco, resolvê-la em ordem a z. Era bom parares o vídeo, fazeres as contas e vês que essa resolução em ordem a z dá esta equação que aqui está. Ficamos com duas funções, uma afeta ao sinal mais e outra afeta ao sinal menos. E se agora aqui substituirmos x e y por 1, que é o que nos é pedido ali em cima, nós obtemos para o z dois valores aproximadamente mais ou menos 4. E este aproximadamente vem de fazer estes cálculos e dar aproximadamente 4, e portanto com os sinais mais e menos antes dá aproximadamente mais 4 ou menos 4. Portanto, nós aqui, vou mudar aqui a cor, temos o ponto x1, y1, z4 e o ponto x1, y1, z menos 4. Em termos do gráfico que vimos há pouco, isto corresponde a quê? Corresponde a nós escolhermos o ponto x1, y1, digamos x1 aqui e y1 ali, escolhemos este ponto e o z poder ser mais 4, se a gente considerar, digamos assim, o semi-elipsoide positivo, que está acima do nosso plano do x, mas também para o mesmo x e y podemos ter aqui o ponto menos 4. Portanto, a equação do elipsoide define implicitamente duas funções z de x, y. E então, nós queremos no ponto positivo, que é este, é o ponto 1, 4, queremos o plano tangente à superfície nesse ponto, portanto, queremos a equação deste plano. É isso que esta linha A pretende que a gente calcule e vamos então fazê-lo. Verificamos que o ponto de tangência do nosso plano com o nosso elipsoide é este, como já vimos, o ponto 1, 4. E agora queremos encontrar a equação do nosso plano. Ora bem, nós podemos fazê-lo de duas formas. Enfim, acaba por ser a mesma forma, mas dois processos de cálculo, digamos assim. Um deles é nós considerarmos que o nosso plano, a equação do nosso plano nesta forma, portanto resolvida em ordem a z, sendo que se a nossa equação for esta, encontrá-la significa dizermos quem é este A, quem é este B e quem é este C. Ora, no ponto em que o plano é tangente ao elipsoide, no ponto de tangência, as derivadas parciais da equação do plano e do elipsoide são iguais. E, portanto, como nós sabemos, já vimos noutro vídeo antes, que este A é a derivada parcial de z em ordem a x e este B é a derivada parcial de z em ordem a y, e se estas derivadas parciais calculadas no ponto 1, que é o que vês indicado nestas igualdades aqui, nos dão A e B, e se elas valem no ponto o mesmo para o plano tangente nesse ponto e para o elipsoide, se valem o mesmo, então nós podemos calcular as duas derivadas parciais usando a expressão que aqui está. Derivamos em ordem a x, derivamos em ordem a y, substituímos x e y por 1 e vemos quanto é que dá, e temos o nosso A e o nosso B da equação do plano. Depois, como é que a gente calcula o C? Calculamos o C porque sabemos que o plano
contém o ponto 114. Outra forma que é essencialmente a mesma da gente fazer isto, mas que envolve menos cálculos um pouco, é esta. Em vez de considerar a equação do plano resolvida em ordem Z, consideramos a equação nesta forma, ok? Ao considerar a equação nesta forma, tu estás a usar uma superfície de nível tentar apagar aqui isto, ok? Tu estás a usar uma superfície de nível de uma função que fosse definida desta forma e que fosse dependente de x, y e z, portanto, fazendo o f igual a 0, estás a considerar uma superfície de nível. E o que é que a gente sabe? Que o A, o B e o C são as derivadas parciais da superfície de nível em ordem, derivadas parciais em ordem a x, em ordem a y, em ordem a z. No sentido seguinte, envolvendo agora a superfície que nós aqui temos, que é esta, se tu escreves o teu elipsoide desta forma, a equação do elipsoide seria esta, vamos pôr só esta aqui, passamos tudo para o mesmo membro. Se agora chamarmos a este primeiro membro f, a função f é uma função das variáveis x, y e z, e se nós fizermos o f igual a 0, nós estamos a obter a equação do nosso elipsoide. Portanto, o elipsoide é uma superfície de nível da função f grande. E nós sabemos que o gradiente deste f dá um vetor perpendicular à superfície de nível que aqui está, como vimos num outro vídeo. E então, como a gente sabe que o vetor com coordenadas A, B, C é perpendicular ao nosso plano, sabemos isso, nós podemos obter este A, B e C com as derivadas parciais em ordem a x, y e z da função que aqui está. E, portanto, esta estratégia envolve menos contas, porque as derivadas parciais do nosso plano, quando colocado nesta forma, elas são mais fáceis de calcular do que as derivadas parciais da equação nesta forma que aqui está. E, portanto, vamos ver se conseguimos limpar aqui um pouco o nosso acetato, ok, menos mal. E, portanto, agora trata-se de nós calcularmos as derivadas parciais da função que aqui está. Elas estão calculadas aqui, derivada parcial em ordem a x está calculada aqui. Podes parar o vídeo, fazer o cálculo e ver que dá x sobre 2. Depois calculada no ponto x1, y1, z4, substituir o z por 1 dá 1 meio. E já temos o nosso a. A derivada parcial em ordem a y dá 2y sobre 9, calculada no ponto y1, no ponto 1, x1, y1, z4, substituímos o y por 1, dá 2 nonos, esse é o nosso b. E a derivada parcial em ordem a z dá 2z sobre 25, substituindo o z por 4, obtemos o nosso c. E então a equação do plano fica esta aqui. Só resta calcular d. Como é que a gente calcula d? Tomamos a equação do nosso plano, substituímos x por 1, y por 1 e z por 4. A equação que dá é esta. E agora resolvemos em ordem a d e dá aproximadamente menos 2. Portanto, a equação do nosso plano fica esta, em que o cálculo do menos 2 é um cálculo aproximado. Fazendo com que um plotter trace o plano, podes ver que, apesar da aproximação que usamos aqui para o D, a aproximação é muito boa e obtemos, de facto, um plano tangente ao elipsoide, visualmente,
plano parece tocar só o ponto A. Aqui visto de um ângulo, aqui visto mais de perfil, não é visto mais aqui deste lado.